Tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Muito feliz de estar com você em mais uma reflexão, mais um mergulho nas Escrituras. Eu tenho um tema para hoje bem intrigante, eu diria. A perigosa espiritualidade invertida. Olha, por estranho que pareça, mas a grande tentação moderna é inverter a espiritualidade. Quando essas inversões acontecem, e a gente às vezes nem percebe isso, elas são sutis. Muitas das vezes o estrago é fatal. Chesterton, um teólogo inglês, costumava dizer que às vezes uma contradição sutil, ou uma distinção sutil, às vezes vira uma contradição fatal. Coisas da sutileza, mas que podem dar um grande problema. A espiritualidade invertida sempre gera problema. E é estranhamente comum a gente praticar, vamos dizer assim, essa espiritualidade invertida. Numa outra palavra, eu poderia chamar isso de antidiscipulado. É quando você, mesmo no caminho, age contra o caminho. Você está na espiritualidade, mas a inverte. Está no caminho do discípulo, mas como um antidiscípulo. É como se você negasse na vida aquilo que fala na voz. E é muito perigoso isso porque, sem que a gente perceba, às vezes, a gente cai nesse engano. Daí a importância de duas palavras-chave: equilíbrio e vigilância. Agora, olha que interessante. Na fé cristã, a gente carece e muito de um constante resgate do compromisso com Deus e da sua palavra. Porque a negligência nesse aspecto da fé pode inverter a espiritualidade. Se eu não tiver um compromisso com Deus, de fato, de verdade, com a sua palavra, é quase natural que eu vá inverter em algum momento o meu projeto de espiritualidade. Por isso que toda a criação da vida cristã, toda a base da fé, tudo aquilo que eu experimento como graça, essa construção toda que eu chamo de espiritualidade, essa construção precisa estar baseada o tempo todo na palavra e na verdade. Porque as distinções que eu citei há pouco podem influenciar, gerando espiritualidades invertidas. Tanto que aqui hoje, para a nossa reflexão, eu quero trazer alguns exemplos de espiritualidade invertida para clarear um pouco mais o nosso entendimento. A primeira é Pedro. Pedro tem uma coisa interessante, a gente aprende muito com ele. Eu tenho um programa gravado aqui no canal que eu falo sobre Pedro e uma lição maravilhosa. Só que hoje eu quero mostrar um outro lado, e Pedro tem muito disso. Você aprende com ele a acertar e também a errar. Pedro também tem uma espiritualidade invertida. E Pedro ensina a gente isso na questão da negação da cruz. Lá em Mateus 16, 22, Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, isso nunca te acontecerá. Agora, olha que interessante. Jesus avisou para os discípulos lá: eu vou para Jerusalém, vou sofrer muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos escribas, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Vou ser morto e vou ressuscitar no último dia, no terceiro dia. Aí o que Pedro faz? Pedro chega para Jesus e diz assim: nunca, e a Bíblia diz que ele chamou Jesus à parte e disse: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Espiritualidade invertida, a negação da cruz. Pedro vai apresentar para nós uma das mais perigosas espiritualidades invertidas que podem existir, que é quando a gente tem algum atalho para fugir da cruz, que é quando a gente cria toda uma teologia que sai da cruz, que foge da cruz. Uma coisa muito perigosa isso. Isso nunca te acontecerá. Até hoje, nós somos ameaçados por essa espécie de inversão. A tentação de entrar num caminho da fé que não passe pela cruz. A tentação de andar por estradas outras que não nos levem ao mesmo itinerário de Jesus, ao mesmo objetivo dele. Olha que interessante, Pedro é discípulo de Jesus, está com Jesus no mesmo caminho, mas estranhamente, quando Jesus levanta a proposta de que no seu caminho e na sua agenda vai ter o encontro da crise, da dor, da morte, do problema, Pedro propõe uma saída para isso. Quantas vezes a gente vê isso nas espiritualidades invertidas de hoje? Aliás, eu tenho a sensação de que muitas igrejas nem vivem mais de uma outra espiritualidade, daí inverte. Elas já estão na invertida como base e essência de ser. Há muitas igrejas onde a cruz não existe mais. E quando existe, é só um objeto de decoração. É muito importante lembrar que não há discípulo de Jesus se não carregar sua cruz. O próprio Jesus, nesse texto mesmo de Mateus 16,
vai deixar bem claro: se alguém quiser vir após mim, negue-se a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Se invertermos essa espiritualidade, a gente abraça tudo, menos a cruz. Então é importante lembrar disso. Tem um segundo exemplo para você hoje de espiritualidade invertida, que eu chamo sobre Marta e a inversão das prioridades. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 40, Marta recrimina Jesus por causa de Maria. É interessante existe uma dialética ali. Maria está aos pés de Jesus, não perde a oportunidade de ficar com Jesus, até porque as mulheres não tinham esse acesso aos mestres, e Jesus permite isso. Então ele quebra um padrão. Deixa que as mulheres se aproximem, que participem da conversa e do aprendizado. E Maria não perde a chance. Ela fica perto de Jesus, ela ouve de Jesus. E isso incomoda a Marta. Por mais que você vá ouvir mensagens que acabam com Maria ao invés de Marta, é bom lembrar que Jesus disse a Marta que Maria escolheu a melhor parte. É importante lembrar do que Jesus disse, não do que a gente acha que é certo. Até porque a nossa fé não é baseada no meu achismo, mas no que Jesus definiu. Então Jesus chega e diz assim: Marta, você está preocupada com tanta coisa, tantas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Ou seja, inversão das prioridades. Tanta coisa para fazer, tantos afazeres que são necessários, que têm seu lugar, obviamente. Não precisamos recriminar as Martas, mas precisamos aprender que há momentos e prioridades. E Marta nos ensina a prioridade invertida. E é tão interessante entender isso. Interessante nesse ponto é que Marta chega num nível aqui de espiritualidade invertida que chega a ser muito perigoso. Porque no caso, ela dá uma ordem a Jesus. Ela chega para Jesus e diz assim: ó, não te incomoda que Maria fique aí ouvindo quando eu estou com tanta coisa aqui para fazer? Manda que ela venha me ajudar. Agora, olha que nível. Marta está virando o antidiscipulado, igual Pedro. Só que agora ela inverteu até o discipulado. Porque aqui você tem a discípula dando ordem ao mestre. E nessa relação é impossível. É o mestre quem dá ordem à discípula. Só que a discípula aqui resolve dar ordem ao mestre. Ela inverteu a prioridade, a espiritualidade e o discipulado. E esse é um problema grave. Dificilmente você vai inverter só uma coisa. Quando isso acontece, acontece o efeito cascata, dominó. Você começa a inverter tudo e termina você mesmo invertido, sem saber mais nada da própria vida e das próprias direções. Olha que coisa interessante que é isso. Antidiscipulado, a aluna dando ordem ao mestre. Então, para você lembrar, cuidado com a espiritualidade que te tira da cruz. Cuidado com a espiritualidade invertida que te tira do centro do discipulado. E tem um terceiro exemplo que eu gostaria de dar hoje sobre espiritualidade invertida, que é o estranho caso do doutor da lei, que conversa com Jesus e mostra para mim a espiritualidade de um saber perigoso. Quando você vai em Marcos 12, 28 a 34, você vê uma coisa muito interessante sobre essa espiritualidade do saber, que eu chamo de saber perigoso, a fé do saber. Interessante que Jesus chega para esse doutor da lei, esse escriba, e ele é um perito, e é um perfeito retrato da espiritualidade invertida. Jesus olha para ele e diz assim, ele conversa com Jesus e tal, Jesus faz uma pergunta para ele, ele responde, aí sabe o que Jesus diz? Jesus diz a seguinte frase para ele: você não está longe do reino de Deus. Aí eu acho tão esquisito isso, porque ao mesmo tempo que é um elogio, chega a ser um lamento. É Jesus dizendo que estar perto do reino não significa estar dentro. É como dizia Charles Haddon Spurgeon, pior tipo de crente que existe numa igreja é o quase salvo. Está perto, mas não está dentro. Esse rapaz aqui inverteu terrivelmente o saber, porque não basta saber para estar perto, é preciso saber para estar dentro. Então, um saber que me leva para perto do reino, mas não para dentro do reino, é um saber perigoso. Embora eu não saiba nada, mas esteja dentro do reino, é a melhor coisa que eu possa ter. Eu prefiro uma ignorância, mas que me deixe dentro do reino, do que tanta sabedoria, mas só perto do reino. É tão importante a gente entender isso aqui, ó. A fé do saber me leva para perto, mas não para dentro. Cuidado com essa espiritualidade invertida que te leva para longe da cruz, para longe do discipulado e para longe de uma fé que te coloque dentro do reino. É importante lembrar
que essa inversão é tão perigosa porque é sutil e a gente não percebe. Então, a minha oração aqui hoje é que o Espírito de Deus nos ajude de algum modo a que a gente tenha discernimento para perceber se a gente está perto ou dentro do reino de Deus. Que Deus te abençoe.